Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Está se iniciando agora mais um episódio do podcast da Wittenbergs, o Wittencast. O meu nome é Al e hoje falaremos um pouco sobre a unidade e a diversidade na Igreja Primitiva, puxando também para os nossos dias. E para o episódio de hoje, mais uma vez, nós trouxemos o Fábio. Pode se apresentar, por favor? Olá, meu nome é Fábio, mais conhecido como Padre Fábio, não de Melo, né? Não sou padre, sou seminarista, no caso, né? Anglicano, confessional, congregando atualmente na Igreja Luterana por ausência de uma anglicana por aqui, né? E hoje trouxemos também o Felipe Leal. Olá, sou o Felipe, seminarista anglicano também. eh, Atualmente membro da Paróquia Cristo Libertador, da IAB, sob o reverendo Giordano. E aguardando a oportunidade de poder iniciar uma missão aqui sobre outra jurisdição, né, da qual já recebi a bênção do meu pai espiritual. E hoje estamos aqui para falar do tema que o Al aí antes introduziu, sobre unidade e diversidade, e é isso. Certo, então, sem mais delongas, podemos começar. De que unidade eclesial as Escrituras falam? Eu gostaria de citar, no caso, Colossenses 1:18, né? Onde você vai ler justamente dizendo: Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, né? Quando você vai na Bíblia, a unidade da igreja, como você nas primeiras décadas da igreja apostólica, você dificilmente vai ter grandes contendas dentro da igreja em si, você não vai deixar de ter, né, mas você tem menos quantidade do que veio depois, né. Por conta disso, quando os apóstolos vão falar de unidade da igreja, eles normalmente vão focar na parte mais, como eu vou dizer, metafísica da coisa, no sentido de todos estarem perfeitamente unidos em Cristo e a Cristo, né. Esse texto de Colossenses fala bastante, porque ele ecoa com diversos textos, como os textos de Efésios 5, né, todos os textos que falam sobre a igreja ser esposa de Cristo, ou Cristo ser a cabeça da igreja, como esse aqui que eu mencionei. Então, quando você vai nas escrituras, é muito focado justamente nessa união da igreja em si, né? Existe uma comunhão eclesiástica interna, né? Nós poderíamos linkar isso, por exemplo, com 1 Coríntios, é, com 1 Coríntios 11, né? Onde Paulo vai falar, na verdade vamos pegar do 8 ao 11, né, onde Paulo vai estar tratando sobre sacrifícios, daí ele trata sobre Eucaristia, e ele fala justamente que na Eucaristia a igreja está em comunhão, né, vai justamente tratar sobre essa comunhão através da Eucaristia, que é uma das formas de comunhão da igreja reconhecidas na Bíblia, né? Isso é explícito em Paulo, é uma coisa inegável. Não é à toa que a Eucaristia ou Santa Ceia, chame como você chamar, provavelmente em algum momento você já ouviu o nome comunhão sendo usado, né? Tomar a comunhão, receber a comunhão, né? Então você vai ter essa associação também dos sacramentos com a unidade, né? Acho que vale muito destacar também justamente os textos de Romanos 6 e outros textos que vão falar sobre batismo, de certa forma, estarmos inseridos em Cristo no batismo e sermos enxertados na igreja, que é o corpo de Cristo, através do batismo. Então existe essa convergência de temas similares que acabam, na verdade, sendo um único tema, né? A unidade da igreja está em Cristo, ela se manifesta claramente através da operação espiritual, a operação divina dos sacramentos, né? Seja no batismo para ser enxertado na igreja, ou seja na Eucaristia para estar na comunhão da igreja, né? Somos um só pão, como Paulo fala no texto de Coríntios, né? Você tem essas duas relações, né? Cristo, cabeça da igreja, ser enxertado na igreja, estar em comunhão com a igreja. Tudo isso, na verdade, é uma única comunhão, né? Você estar unido ao Cristo na igreja. O fato é também que tem que ser reconhecido, isso é muito claro nos textos de Atos, e até mesmo nas epístolas gerais, por exemplo, eu creio que a epístola de João seria uma boa, que você estar ligado à figura apostólica é fundamental para a unidade da igreja e para estar em comunhão com ela,
né? No livro de Atos é inquestionável, né? Os apóstolos são a autoridade máxima na igreja, óbvio, na ausência do próprio Cristo, né? É, não que eles sejam vigários de Cristo num sentido pleno, como um sentido papal, assim, que um apóstolo é um substituto de Cristo, isso seria absurdo de se falar, porque Cristo é Deus, né? Porém, eles são a maior autoridade, e isso fica claro, por exemplo, se você pega em 1 João, isso talvez não leve muitas pessoas a essa reflexão, mas eu acho que vale adicionar aqui. Você pega em 1 João, vai falar justamente sobre os docetas, né, que rejeitavam que Cristo tinha um corpo físico. João, tecnicamente, quando ele condena essas pessoas e fala que essas pessoas são o anticristo, ele está, mais uma vez, puxando para outro tema apostólico da unidade da igreja, que é: quem não concorda com a doutrina dos apóstolos não está em comunhão com a igreja, né? Isso fica implícito na fala dele, porque é simples, ele não está simplesmente dizendo: você pode discordar de mim e ser parte da igreja, de forma alguma. A unidade da igreja está sob figura apostólica de forma autoritária em Atos e de forma doutrinal em 1 João. As duas coisas coexistem perfeitamente, né? Então, eu creio que isso seria suficiente para se pontuar sobre a unidade da igreja bíblica. A esse respeito, eu só teria a acrescentar que é interessante ver como a gente enxerga nas escrituras um ênfase na figura apostólica, né, dos apóstolos em relação à igreja se delimitar pelos apóstolos, né? A gente não pode ir tão adiante na nossa definição de igreja a ponto de que fuja daquilo que os apóstolos ensinaram e daquilo que eles eram, né? Efésios 2:20 vai ser bem claro em dizer que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Então, a gente não pode falar de igreja e de unidade da igreja sem falar de apostolicidade, né? Um atributo da igreja, digamos assim, depende do outro. A igreja, ela é una porque está fundamentada sobre os apóstolos, né? E por estar fundamentada sobre os apóstolos, ela é santa, porque definitivamente ela exibe a palavra, a mensagem e o ser de Deus através de seus sacramentos, de sua comunhão, né? Como é confessado no credo apostólico, inclusive. Então, é interessante notar como a gente não pode falar de igreja sem falar de apóstolos, né? A gente não pode falar de igreja também sem falar de batismo, sem falar de sacramento. Então, o que seria a verdadeira unidade bíblica da igreja? A unidade da igreja, ela é basicamente ser batizado em Cristo, né? Ou seja, um eufemismo para unido em Cristo, né? Digamos assim, e estar sob a autoridade apostólica. Então, a unidade da igreja, ela verdadeiramente consiste na Bíblia nessas duas coisas, né? Você tem esses dois aspectos que se complementam na unidade da igreja. Você tem tanto a necessidade de se batizar quanto a necessidade de se colocar sob os apóstolos, seu ensino e sua autoridade. Eu creio que vale adicionar ao que o Leal falou, que até o texto que ele citou de Efésios justamente me lembrou de outro texto que fala perfeitamente em harmonia, que é o texto de Apocalipse, né? Claro, nós vemos em Gálatas Paulo falar que a igreja é a Nova Jerusalém, né? Em Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém celestial, né, que é a igreja, fala que o muro dela tinha 12 fundamentos e cada fundamento tinha o nome de um dos apóstolos, né? Então, mais uma vez, justamente essa figura apostólica é muito presente. Então, justamente, acho que para revisar o que eu e o Léo falamos aqui é justamente a unidade com Cristo como cabeça da igreja, batismo e sacramentos como comunhão da igreja espiritual, né, como comunhão mística dela, e unidade a figura apostólica para a comunhão visível com a igreja. Indo então para a próxima pergunta. No que a unidade da igreja se firmava nos primeiros séculos? Creio que seria muito interessante pontuar a epístola de São Clemente de Roma aos Coríntios. Ele menciona justamente sobre a unidade da igreja, né? Você vai encontrar isso em São Clemente, né? Primeira Clemente, né? Vamos dizer assim. 34, versículo 7, onde ele justamente vai falar:
Também nós, na concórdia, unidos na mesma consciência, como uma só boca, chamemos a ele com insistência, a fim de que tenhamos parte nas suas grandes e magníficas promessas. Eu creio que esse trecho é muito significativo de Clemente, justamente porque ele fala estar em mesma consciência, né? Estar em concórdia, né? Claro, sempre existiu divergências dentro da igreja, mas nada algo que possa ferir a consciência, né? A partir do momento que se fere a consciência dogmática, vamos dizer assim, nós estamos em um problema de comunhão da igreja. Mas é importante que a nossa consciência dogmática esteja unida. É possível divergências, mas não nos assuntos principais, vamos dizer assim, né? E justamente ele fala, unidos na mesma consciência, como uma só boca, chamemos ele com insistência, né? É muito interessante isso, porque Clemente está falando, de certa forma, da unidade da igreja em oração, né? É algo que a gente, às vezes, não reflete muito, mas eu creio que seja muito fundamental pensar na igreja como um único corpo orante, né? Perfeito, perfeito. A esse respeito é interessante que a gente vê uma citação muito famosa, né, de Santo Inácio de Antioquia, na Epístola aos Esmirnotas, no capítulo 8, em que ele fala aquela famosa frase que é tão usada e abusada por meios papistas por aí para distorcer o sentido dela, né, que é onde ele fala que onde está o bispo está a igreja. Né, e a gente vê um contraste interessante com isso mais à frente em Santo Irineu de Leão, no Contra as Heresias, capítulo 3, ele falando mais ou menos o seguinte, exatamente o seguinte, onde está o Espírito, está a igreja. Então, a gente vê em Inácio um ênfase na figura do bispo, né, na figura da autoridade apostólica, e a gente vê um ênfase em Santo Irineu na figura do Espírito, né, na figura da parte mística da igreja, no Espírito Santo que guia a igreja, e por consequência ele guia a igreja nos seus sacramentos, nas suas orações. Né? A gente vê a importância nas duas coisas em dois pais da igreja de lugares distintos, né? E provavelmente, né, a citação extraída de Santo Irineu não foi por acaso. Muito provavelmente ele já tinha lido, sim, de fato, a epístola de Santo Inácio e quis fazer algum tipo de uma complementação em cima daquela frase, porque é exatamente a mesma frase, só que ele troca, né, o episcopos por espíritos, né? Então ele troca bispo por espírito, né? Mas ele mantém a mesma estrutura da frase, a consequência da frase é a mesma, né? Que é mostrar onde está a igreja, onde se delimita a igreja. E nos dois a gente vê esses aspectos importantes, que foi o que a gente até falou aqui antes na questão bíblica da coisa, né? A gente vê que o ensino dos pais nisso aqui concordava plenamente com as escrituras. E a gente vê um ênfase, não um desprezo, né? Não uma importância muito grande dada a um aspecto e nada a outro, né? Mas um equilíbrio, né? A gente precisa das duas coisas. A gente precisa do bispo, a gente precisa da autoridade e a gente precisa do espírito, ou seja, da oração, da comunhão, né? Do sacramento. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra na patrística, de forma que a unidade da igreja ela se exibe pelas duas coisas, sua doutrina, a oração em conjunto, né, os sacramentos, e, principalmente, tudo isso residindo na autoridade apostólica. Eu vou citar Santo Inácio de Antioquia, certo? Justamente como comentado pelo Felipe, ele é muito usado por papistas, mas eu gostaria de tratar aqui sobre ele, que seria muito interessante a gente ver também ele dentro do seu contexto, para tratar como ele tratava a unidade da igreja, né? No caso de Inácio, a gente tem que sempre prestar atenção no seu contexto histórico e no seu contexto pessoal quando ele escreveu as cartas, né? Não só Inácio estava preso e sendo dirigido até Roma, quando ele escreveu as suas 7 epístolas, mas ele tinha problemas dentro da igreja de Antioquia por conta dos docetas, novamente, né? Você percebe, a igreja de Antioquia enfrentou problemas com os docetas de forma bem evidente, pungente, né? Ao que os acadêmicos falam, provavelmente estavam começando a questionar a autoridade do próprio Santo Inácio por conta dos docetas, que questionavam se Cristo tinha um corpo físico, né? E por conta disso, Inácio começa a perceber as pessoas abandonando os seus bispos para seguirem líderes docetas, né? Então, Inácio ele faz um apelo não deixa de ser um apelo à autoridade, a gente tem que assumir, sobre a autoridade da igreja. Então, o que ele vai falar? Eu leio, no caso, da Epístola aos Efésios, no caso, né? Eu estou lendo Epístola aos Efésios, do 3
2, e eu vou ler até o 4:2, certo? Então, leio. Todavia, o amor não me permite calar a respeito de vós, e é por isso que desejo exortar-vos a caminhar de acordo com o pensamento de Deus. De fato, Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é o pensamento do Pai, assim como os bispos, estabelecidos até os confins da terra, estão no pensamento de Jesus Cristo. Convém caminhar de acordo com o pensamento de vosso bispo, como já o fazeis. Vosso presbitério, de boa reputação e digno de Deus, está unido ao bispo, assim como as cordas à cítara. Por isso, no acordo de vossos sentimentos e na harmonia de vosso amor, vós podeis cantar a Jesus Cristo, a partir de cada um, que vos torneis um só coro, a fim de que, na harmonia de vosso acordo, tomando na unidade o tom de Deus, canteis a uma só voz, por meio de Jesus Cristo, um hino ao Pai, para que ele vos escute e vos reconheça por vossas boas obras como membros de seu Filho. É proveitoso, portanto, que estejais em unidade inseparável, a fim de sempre participar de Deus, né? Você vê isso muito fundamental em Inácio. Ele também vai falar no 6:1, né? Ele vai dizer lá no finalzinho: está claro, portanto, que devemos olhar o bispo como ao próprio Senhor, né? Aí você avança ainda em Efésios, você vai estar em Efésios 18:2, Efésios de Inácio, né? De fato, o nosso Deus, Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, foi levado no seio de Maria, da descendência de Davi e do Espírito Santo. Ele nasceu, foi batizado para purificar na água, na sua paixão. Ele vai prosseguir um pouco mais falando sobre a natureza de Cristo, né? Aí, aqui no finalzinho do 22, você vai ter: vos reunireis na mesma fé em Jesus Cristo, na descendência de Davi, segundo a carne, filho de homem e filho de Deus, para obedecer ao bispo e ao presbitério em concórdia estável, partindo o mesmo pão, que é o remédio da imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Você vê novamente essa unidade também baseada no bispo e agora também na Eucaristia, como eu comentei antes, né? Se você avança aos tralhanos, né? Você vai encontrar algumas falas um pouco mais polêmicas, né? Australianos tralianos, não australianos, ok? Australianos 2, você vai encontrar, do 2 ao 3, né? Você vai encontrar: quando vos submeteis ao bispo como a Jesus Cristo, demonstrais a mim que não viveis segundo os homens, mas segundo Jesus Cristo que morreu por vós, a fim de que, crendo na sua morte, possais escapar da morte. É necessário, portanto, como já o fazeis, nada realizar sem o bispo, mas também submeter-vos ao presbitério como aos apóstolos de Jesus Cristo, nossa esperança, no qual nós encontraremos em toda a nossa conduta. É preciso também que os diáconos, ministros dos mistérios de Jesus Cristo, agradem a todos e de todos os modos. Com efeito, não é de comida e bebida que eles são ministros, e sim servidores da Igreja de Deus. Daí avança no 3. Da mesma forma, todos respeitem os diáconos como a Jesus Cristo e também ao bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles, não se pode falar de igreja. Lá no finalzinho ele vai falar: sendo condenado, eu jamais pensaria em vos dar ordem como apóstolo, né? Então, Inácio, ele se rebaixa, de certa forma, ele reconhece a autoridade do bispo, só que ele não vai dizer que a autoridade de um bispo, mesmo sendo, a gente vai falar que é um sucessor apostólico, não é igual a de um apóstolo de forma inerente, no sentido que tudo o que um bispo vai falar tem a mesma autoridade que um apóstolo. Justamente ele rebaixa-se, né? Ele fala no finalzinho: eu jamais pensaria em vos dar ordens como um apóstolo, né? Aí você vai ter a unidade da Eucaristia nos Filadelfienses, né? Onde ele vai falar em Filadelfienses 3, 2 e 3, né? Com efeito, todos aqueles que são de Deus e de Jesus Cristo, esses também com o bispo, aqueles que, arrependendo-se, vierem para a unidade da igreja, serão também de Deus, para que sejam vivos segundo Jesus Cristo. Não vos enganeis, meus irmãos: se alguém segue cismático, não herdará o reino de Deus. Preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia, de fato, há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um só cálice na unidade de seu sangue, um único altar, assim como um só bispo, com o presbitério e os diáconos, meus companheiros de serviço. Desse modo, o que fizerdes, fazei segundo Deus. Aos Filadelfienses ainda, ele vai falar em 7:1. Estando no meio de vós, gritei, disse em alta voz, uma voz de Deus:
permanecei unidos ao bispo, ao presbitério e aos diáconos. Foi o Espírito que me anunciou, dizendo, não façais nada sem o bispo, guardais vosso corpo como templo de Deus, amai a união, fugi das divisões, sede imitadores de Jesus Cristo, como ele também o é de seu Pai. Lá mais à frente ele vai dizer, se eu não me engano, aos esmirniotas, né? Finalzinho ele vai dizer no 8:1, né? Ele vai dizer, segui todos ao bispo como Jesus Cristo segue ao Pai, e ao presbitério como os apóstolos, respeitar os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerar ilegítima a Eucaristia realizada pelo bispo por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a multidão, do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Sem o bispo não é permitido batizar nem realizar o ágape, tudo que ele aprova é também agradável a Deus, para que seja legítimo e válido tudo o que se faz. Né? Então, você vai ter isso bem claro em Inácio, a figura episcopal como unidade da igreja. O que isso significa? Né? A gente tem que retomar o texto de Tito, onde Paulo fala justamente de ir até as outras cidades junto a Tito para ordenar mais pessoas. Né? Então, a unidade da igreja ela também está fundamentada, inegavelmente, de forma visível, sobre os bispos, né? Sobre aqueles que foram encarregados dos apóstolos. Sem dúvida, a igreja é invisível, e sem dúvida existem pessoas que estão em união espiritual com a igreja, de certa forma, mesmo não estando debaixo de um bispo, às vezes, né? Seja por incapacidade de ter um bispo local, né? Muitas vezes isso acontece, como é o meu caso, por exemplo, não existe uma diocese na minha região, ou seja, por não conhecer ao bispo, não conhecer a igreja do bispo. Inegavelmente, a igreja está muito associada aos pais da igreja, a essa unidade sob a cátedra episcopal. Como eu já disse ali em Inácio, ele não vê o bispo como um apóstolo em si, né? E isso já justamente traz novamente a ideia de que bispos às vezes podem se dividir, de certa forma existe uma certa discordância, apesar de realmente ser desejável estar em plena concordância com os bispos, quando há discordância entre eles, a situação complica um pouco mais, né? No caso, Inácio, quando ele fala não seguir os cismáticos, ele não estava se referindo ao bispo, por exemplo, ele está falando ainda dos docetas, né? Quando há uma divisão cismática entre bispos é um pouco mais complicado, vamos dizer, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, a própria Igreja Anglicana, ela cismou contra Roma, né? Roma cismou, de certa forma, contra os ortodoxos, foi uma coisa mútua, e contra os coptas e etíopes, etc. Então, essa é uma situação mais complicada, sem dúvida, mas na patrística você vai ver muito associado essa ideia da união debaixo de Jesus Cristo, isso é muito falado ali em Inácio, mas também debaixo do bispo, né? Eu creio que vale citar, mais uma vez, Irineu de Lyon, né? Como o Leal comentou, né? Ele citou de contra as heresias, Irineu ele justamente dá esse destaque da igreja sendo espiritual, né? Ele vai dizer no primeiro livro de Adversus Heresies, ele vai dizer em 10:2, a igreja, mesmo espalhada por todo mundo, as guarda com cuidado, né? Ele tá falando, acho que eu vou do comecinho, vai, tendo, portanto, recebido essa pregação e esta fé, como dissemos acima ele tinha dito sobre a pregação de Deus Pai, etc., que a gente já conhece, a igreja, mesmo espalhada por todo mundo, as guarda com cuidado, como se morasse numa só casa, e crê do mesmo modo como se possuísse uma só alma e um só coração. Unanimemente as prega, ensina e entrega, como se possuísse uma só boca. Isso aqui é interessante, mais uma vez. A unidade da igreja, e na verdade a própria presença da igreja, segundo Irineu de Lyon, também é a presença não só da regra de fé no sentido de a regula fidei, né, que Irineu tanto fala, mas no sentido de a verdadeira pregação do evangelho. E o evangelho por completo, eu não estou falando meramente de justificação e esse tipo de coisa. O evangelho por completo, desde a encarnação até o porvir, né? A igreja está unida também debaixo disso. De certa forma, eu poderia dizer que onde não há verdadeiro evangelho, dificilmente nós poderíamos dizer que há uma igreja ali. Nós teríamos uma igreja herege, né? Um pouco mais complicado de lidar dentro desse cenário. Mas Irineu associa muito a unidade da igreja à unidade de pregação de um único evangelho, certo?
Então, creio que isso seria interessante de se pontuar, né? Uma unidade doutrinária também. Volta naquela questão de 1 João, né? Então, só complementando o que o Fábio falou agora, existe um ênfase também na patrística realmente da unidade dogmática, né? Da igreja confessa a mesma coisa. No entanto, né, talvez muita gente entenda mal e ache que se você discordar em um pontinho ou outro aqui, numa matéria de fé completamente nem secundária, às vezes terciária lá, um negócio completamente irrelevante, você tá fora da igreja, você é herege e tal. Não é bem assim, né? As coisas que nós sabemos que a igreja crê em unanimidade e que é exigido dela que se crê em unanimidade, são aquelas coisas que os pais da igreja e os apóstolos deixaram para nós, né? Registrado aqueles ensinos que eles fizeram questão de deixar escritos, que fizeram questão de deixar para a gente poder absorver de alguma forma, por exemplo, nos credos históricos, né, no credo apostólico, no credo niceno, no credo atanasiano, e também através dos concílios, né, dos concílios ecumênicos da igreja, nos quais reuniram toda a igreja em divisa, né? E é dessa forma que nós aprendemos quais são as doutrinas que o cristão deve crer, né? O que a gente deve rejeitar, o que a gente deve crer, como proceder em relação à fé enquanto cristãos, né? A história da igreja ensina. Os próprios pais fizeram essa questão de filtrar para a gente o que a gente precisa crer para ter uma doutrina unânime conforme toda a igreja indivisa, né? Conforme toda a igreja apostólica, patrística. Mas existem aquelas crenças que até os próprios pais discordavam, né? Que é o que ah, vamos ainda discorrer um pouco mais esmiuçadamente mais à frente. Mas só complementando o que o Fábio disse, existe um grande apelo, né, na patrística pela unidade completa da igreja, né? Pela unidade tanto na figura do bispo, né? Ainda na epístola aos Esmirnotas, no capítulo 8, Santo Inácio, ele fala o seguinte: ninguém ouse fazer sem o bispo coisa alguma concernente à igreja, né? Então há essa ênfase na unidade episcopal, como eu e o Fábio já comentamos aqui, mas também há esse outro apelo na unidade dogmática, que é seguindo aquela oração de Jesus pela unidade da igreja, né? Eh, e sabemos que Jesus quer a sua igreja unida, quer a sua igreja numa mesma verdade, que é ele mesmo, quer a sua igreja sob a autoridade daqueles ministros que ele delegou, e assim por diante. Então, é importante a gente ter uma unidade completa, uma unidade de pensamento também, né, nas doutrinas que são principais, aquelas doutrinas que foram confessadas como bíblicas, como apostólicas, né, durante a patrística, durante o período da igreja em divisa, que cremos que a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo em toda a verdade, e não meramente qualquer doutrina, não é que a gente tem que ser como crer em todas as coisas exatamente da forma igual e sem uma linhazinha diferente, senão não tem unidade, né? Não é assim também. Se fosse assim, né, os próprios pais da igreja seriam completamente desunidos. A gente vê, principalmente, eu diria, no assunto da escatologia, por exemplo, onde há mais divergência, né? A gente vê N número de opiniões patrísticas sobre a questão da escatologia. Agora, todos eles concordaram numa coisa só, né, quando se trata desse assunto, que é aquilo que foi confessado nos credos, aquilo de que Jesus Cristo ele está sentado à direita de Deus Pai, e virá para julgar os vivos e os mortos, né? E o seu reino não terá fim, e que haverá uma ressurreição geral, né, de todos, e todos serão julgados. Essa é a crença escatológica padrão, né, que a gente vê sendo confessada nos formulários históricos, nas regras de fé que eram chamados credos, né? E há uma unidade patrística nesse sentido. Mas, né, se a gente está procurando unidade plena em cada mínimo sentido que a gente possa falar de teologia sistemática, aí é complicado, né? Porque aí verdadeiramente é, aí realmente é muito difícil você achar uma unidade completa em algum momento da história da igreja, porque não é que nós temos que concordar em cada minúcia, repito, mas que temos que concordar na pregação apostólica, naquilo que os santos padres, né, os pais da igreja, eles concordaram e trouxeram, deixaram de legado até nós, que é a doutrina cristã.
né? Nessas coisas nós somos obrigados a concordar, porque essa é a doutrina cristã, e sem ela, né, nós só temos uma imitação da doutrina cristã, né? Nós temos uma especulação, uma imitação no máximo, mas não temos a doutrina como ela foi ensinada, como ela era crida, né? E isso é problemático, de fato. Tô com uma dúvida aqui, Felipe. Tem que aceitar o sétimo concílio? Não, sacanagem. Bom, a igreja toda aceitou o sétimo concílio. Bom, não é a igreja toda também. Já havia um cisma quando o sétimo concílio aconteceu, né? A gente tem que lembrar disso. Já havia tido um cisma grande. Enfim, continuamos. Ah, mas eles não são tratados como igreja. Cismáticos e hereges não são igreja. Será que eles cismaram ou eles foram tirados injustamente? A polêmica, o Concílio da Calcedônia é polêmico. Quem lê as entrelinhas de Calcedônia é polêmico. Mas vamos lá, né? Não entrando nesse mérito. Também acho que é necessário a gente pontuar, né? Sem dúvida existem bispos que erraram, né? E como eu já mencionei, o próprio Santo Inácio ele não delega a si própria autoridade igual de um apóstolo, né? Ou seja, enquanto tudo que um apóstolo fala em matéria de fé, mesmo individualmente, deve ser crido, né? Muitos vão citar aquele texto de Gálatas, se algum de nós pregar um diferente evangelho seja anátema, né? Mas é uma hipérbole, né? Paulo está tratando de uma situação irreal, né? Tratando agora de situações reais, mesmo que um bispo fale uma heresia, não necessariamente você é necessário crer em tudo que ele disse, né? Bispos já falaram às vezes besteira, sem dúvida, né? Sem dúvida. Você vai ter bispos. Por exemplo, acho que vale até mencionar, por exemplo, em matéria de fé, né? São Teófilo de Antioquia é um bispo muito antigo, né? Foi um dos sucessores de Inácio e também, portanto, sucessor de Pedro, né? São Teófilo de Antioquia, ele é o primeiro a usar a palavra trias, né, em grego. Ele é o primeiro que associa a palavra trias à trindade, né? Ele dá nome à coisa, né? Já existia uma consciência, assim, de trindade na igreja, mas não existia um nome oficial. E ele é o primeiro a dar este nome oficial, né, em grego, trias. Só que quando ele vai falar sobre a pré-existência do Logos, né, ou seja, do Verbo, o Cristo, ele fala dessa pré-existência não, perdão, pré-geração, né, ou seja, como o Logos ele era antes dele ser gerado filho pelo Pai, né, na eternidade. Ou seja, como era a existência dele no seio do Pai. E a doutrina que ele expõe é uma doutrina rejeitada unanimemente por toda a igreja. Ou seja, ele é sucessor dos apóstolos, ele é sucessor de Pedro, especificamente. Ele é uma autoridade sem dúvida, ele é a pessoa que deu nome para a doutrina da Trindade, por mais que Tertuliano deu o nome Trinitas em latim, ele é o que dá o nome primeiro em grego Trias, né, ou Tria. Ele é uma autoridade, mas sem dúvida quando entrou nesse assunto ele falou uma heresia e ele foi unanimemente rejeitado em relação a esta doutrina específica, da pré-geração do Logos, né? Ou seja, do Logos ainda no seio do Pai. Então, nem tudo que um bispo fala necessariamente deve ser acolhido. De certa forma, a igreja tinha um senso crítico, ela aceitava tudo que os apóstolos falavam, mas não deixava de haver um senso crítico. A gente tem que reconhecer os cristãos de Bereia, que são elogiados, né, em Atos 13, né? Onde vai falar justamente que os bereanos, por serem mais nobres, questionavam tudo nas escrituras, né? Muitos vão dizer que mais nobres tem a ver justamente com condições financeiras, etc. Independente a isso, de certa forma associada a uma nobreza, o avaliar sobre as escrituras. E isso, com os apóstolos, né, era feito de praxe, aparentemente, em algumas congregações, por mais que tudo fosse recebido independente, né? Até porque Paulo exorta para que recebam tudo que ele fala, mas com os bispos nós temos que ter, de certa forma, sim, senso crítico, né? Nós sempre damos a primazia à escritura, então às vezes você vai estar em desunião, de certa forma, com o bispo, dependendo de qual heresia ele estiver falando, né? Isso é o complicado da coisa, né? Existem situações que os bispos estão unidos e todos eles estão errados. Existem essa situação. Isso vai soar absurdo para alguns, né? Mas eu estou falando principalmente numa situação pós-cisma,
né? Hoje nós vivemos uma realidade pós-cisma, pós-múltiplos cismas, né? Então, por exemplo, dentro da Igreja Católica você vai ter várias características de unidade. Acho que seria interessante fazer isso como se fosse uma checklist, entre aspas, de unidade, onde você houvesse a unidade nos sacramentos, a unidade com Cristo, a unidade sob batismo, a unidade em espírito, em consciência, a unidade em doutrina e a unidade sob os bispos, né? A Igreja Católica ela vai ter a maioria dessa unidade, eu diria até que todos, mas na verdade eu entraria que na unidade deles, por exemplo, em doutrina, eles vão estar unidos sem dúvida em doutrina, eles concordam em maioria, né? Vamos dizer 99%, entra daí os pormenores que podem ter discordância, como tomismo, molinismo, etc. Mas eles, no caso, estão unidos no erro. Aí não é uma unidade desejável, né? Estar unido pelo erro não é uma unidade desejável, né? Em outras igrejas você vai ter mais sinais, outras você vai ter menos sinais de unidade. Muitas igrejas, vamos dizer, que são mais evangelicais e que não têm sistemas episcopais, elas vão ter unidade nos sacramentos, porque, querendo ou não, o batismo deles é válido, certo? Eles vão ter unidade em comunhão, em única consciência, porque todos eles concordam entre si a mesma coisa, e vão dizer que eles têm uma unidade doutrinária mais correta, vamos dizer, talvez entre uma coisa e outra aqui e ali. Eles vão ter unidade em oração, porque eles todos oram igualmente, mas eles não vão ter unidade sob a figura episcopal, apostólica, né, no sentido de sucessão. Então, é como se fosse tivesse esse checklist, né? E algumas igrejas estão em mais vantagens que outras, né? Algumas vão preencher todo o checklist, só que nos pormenores vão ter problema. A de Roma preenche tudo no checklist, mas vai ter o problema de que a unidade doutrinária deles é no erro, né? Na igreja anglicana, nós vamos ter a checklist completa, e daí eu tenho que dizer que a unidade é no corretinho, né? A gente tem nossos problemas dentro da comunhão anglicana, sem dúvida, mas daí as pessoas que discordam em doutrina, eu considero como cismáticos. Assim como o arcebispo do Quênia também já disse, considera os liberais dentro do anglicanismo como verdadeiros cismáticos, independente se são bispos. Vale acrescentar no que o Fábio falou agora, né, e concordo, que definitivamente isso é muito verdade, né? A gente viu até recentemente o arcebispo Justin Welby, né, o arcebispo de Cantuária, ele dando algumas declarações um tanto quanto ambíguas, né, que parecem a todos os efeitos favorecer a ala liberal, né, o movimento LGBT dentro da igreja e tudo mais, né, que meio que sacudiu bastante redes sociais. E definitivamente, né, a gente vê isso na prática porque o Justin Welby, né, o arcebispo Justin, ele não é só um leigo, um irmão qualquer da igreja e tal, né, ele é o arcebispo de Cantuária, ele tem uma autoridade, ele é um bispo, né, da igreja. E ainda assim, a gente vê esse ensino nele que definitivamente não condiz com o ensino histórico da igreja, não condiz com a teologia patrística e apostólica, né, não condiz com as escrituras. Você vê esse testemunho na contramão, né, do que foi ensinado em todos os tempos, em todos os séculos na igreja. E isso é justamente o que a gente chama de cisma, né? De fato, isso é uma forma de promover o cisma dentro da igreja. Então, verdadeiramente isso acontece mesmo, né? Muitas vezes o bispo, embora tenha autoridade, embora seja verdadeiro sucessor dos apóstolos, né, acontece isso, né, de a gente poder ver ele ensinando alguma coisa, alguma matéria de fé que vá totalmente na contramão, né, do ensino da igreja. E nesse sentido, se ele não está ensinando o que a igreja ensinou, então ele está ensinando algo que a igreja condena, né? Ele não está ensinando algo que é da igreja, ele está ensinando algo de fora da igreja. Se ele está ensinando algo de fora da igreja, então ele está cismando com a igreja, né, com o ensino da igreja, né, e, portanto, com a igreja. Então, de fato, né, eu concordo com a afirmação do arcebispo do Quênia, né, que os liberais da igreja anglicana, eles são cismáticos, e de fato são cismáticos, sim, né? Querendo ou não, não adianta passar a mão na cabeça desse pessoal, tem que se usar palavras duras, felizmente ou infelizmente, mas são cismáticos, estão destruindo a igreja de dentro para fora, e definitivamente, né, vale pontuar que por causa dos bispos terem autoridade, eles também são julgados com de forma menos branda, né? De forma mais dura no juízo final. A quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então, definitivamente, quanto mais autoridade tem, isso não é melhor para ele, né? É pior para ele, porque se o bispo ele tem muita autoridade, tem muito prestígio, muita influência, e ele usa isso para cismar,
para ser contra o ensino da igreja, ele está numa situação definitivamente muito pior do que qualquer leigo que siga aquele bispo, né, sem ter tanto conhecimento teológico, sendo muitas vezes um ignorante, né, no sentido de pouco conhecedor, né, de determinado assunto. Então, definitivamente, um bispo pode sim errar, né? Um bispo individual ele não é infalível como um apóstolo individual era, né? Eh, assim como o bispo individualmente ele pode e de fato erra, e a gente vê muitos erros de bispos ao longo da história, né? Não só recentemente, como o caso do arcebispo Welby, né, da Comunhão Anglicana, como a gente vê também até na igreja já patrística, vê casos de bispos individualmente errando e sendo condenados, né? A gente vê até mesmo casos em que a igreja, por vezes, majoritariamente a posição em que se tomou nela era uma posição herética, né? Como lá pelo século IV, mais ou menos, em que o arianismo, né, a doutrina herética que negava a divindade de Cristo, estava definitivamente em voga, né, no Império Romano e tal, especialmente mais no Oriente, né? E a gente vê ali que pouquíssimas figuras se levantaram entre os bispos para poder defender a doutrina da Santíssima Trindade, né? Como Santo Atanásio, que a gente bem sabe, né? E mais à frente também os pais capadócios, né? Os três pais capadócios. E eles eram minoria absoluta na igreja ali. Então, isso é uma coisa que vale pontuar, que a maioria nem sempre está certa também, né? O bispo ele pode errar, assim como a maioria dos bispos pode errar, né? Agora, o ensino da igreja ele sempre vai ser preservado, né? O ensino da igreja ele é guiado pelo Espírito Santo. Algum remanescente sempre sobra. A gente vê isso prefigurado já na nação de Israel no Antigo Testamento e a gente vê isso na história da igreja, tanto no Novo Testamento quanto após o período apostólico do Novo Testamento, né? De erros, por vezes quase sobrepujando a igreja, mas que Deus não permite que sobrepujem e destruam a igreja, guardando um remanescente. Você podia falar um pouquinho sobre a teoria da grande apostasia? Então, a teoria da grande apostasia, ela é uma teoria que surgiu em meios anabatistas, principalmente, né? Hoje ela é continuada em meio a muitos evangelicais, especialmente naqueles que têm mais pensamento, entre aspas, anticatólico, né, como costumam chamar, de que é aquela teoria de que a igreja, em algum momento da história, ela se perdeu completamente e passou um longo período perdida, né? Falsa, com ensinos errados sobre um ou mais assuntos, completamente errado, até que em algum ponto da história, né, geralmente na Reforma, né, que é o que dizem, essa teologia correta foi resgatada, né? Mas que antes disso, né, a igreja estava completamente perdida, estava completamente errada em um ou mais assuntos, né? Então, é bizarro. O que eu tenho a dizer sobre essa teoria é que ela é bizarra. É um terraplanismo histórico, de fato, e ela despreza duas coisas. Primeiro que as coisas não são tão preto no branco, né? Não é só a gente querer dizer, olha, tal coisa tá errada, logo a igreja toda errou, eu tô certo, né? Isso é muita arrogância, é muita prepotência, em primeiro lugar. E em segundo, despreza o aspecto de que o Espírito Santo ele guia a igreja, né? A igreja ela não está sozinha. Desde o Pentecostes o Espírito Santo desceu para guiar a igreja em toda a verdade. A gente vê isso no Novo Testamento, né? Então, a gente sabe que a igreja ela não pode definitivamente sofrer uma grande apostasia no sentido de ela não existir mais, né? Ela se perder e acabou a igreja e já era, né? E por longos séculos passar assim, talvez mais de um milênio, sabe? De acordo com alguns. E em algum momento, né? Quando algum iluminado chegou com a teologia de ouro, ela verdadeiramente acha a verdade, né? Acha o ensino correto, a teologia correta sobre algum ponto, né? A gente vê muito isso em essa teoria sendo reaproveitada hoje em dia em outras teorias, né? Como, por exemplo, naquela do rastro de sangue, né? Dentre os batistas, que é aquela que vai dizer que a igreja foi fundada em João Batista, né? A doutrina correta da igreja foi fundada com João Batista, que batizava somente adultos e por imersão e não sei o quê. E em algum momento, no século II, século III, ou coisa assim, a igreja se perdeu toda, e aí, né, a igreja verdadeira, que era aquela que batizava como João Batista, né, que tinha a prática verdadeira de batismo, ela foi resgatada pelos anabatistas, né, na Reforma, que voltaram a batizar somente adultos e por imersão, né, seguindo a verdadeira igreja, que era aquela que segue a linha de João Batista, né. E isso é bizarro, é muito bizarro, porque despreza tanto esse aspecto que eu falei, né,
da igreja ser guiada pelo Espírito Santo, como despreza também certos pressupostos históricos, né? A história não é tão simples assim, não é tão preto no branco, né? E a gente sabe que a teoria da grande apostasia, ela falha nesses dois pontos, porque ela é basicamente, ela pode ser resumida em duas palavras, né? Ela pode ser resumida em duas palavras: arrogância e prepotência. É isso. Rapaz, eu tenho que dizer, acho que vale pontuar sobre essa doutrina da grande apostasia e do rastro de sangue, né? Que as duas normalmente, uma normalmente não vem sozinha da outra, não, viu? Quando você está falando desse assunto, vem em pacote, tá? Você compra pack de heresia. A doutrina do rastro de sangue, especificamente tratando dela, é uma doutrina totalmente sem pé nem cabeça. Ela é feita por gente que nunca estudou direito. Porque quando eles pegam rastro de sangue, eles normalmente fazem. Eles realmente fazem o rastro, eles fazem um mapinha, né? A igreja existiu aqui, daí aqui, daí aqui, daí aqui, daí aqui, através de movimento tal, 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 evoluiu até chegar hoje na minha igreja batista independente, né? De tudo que for possível para ligar com os apóstolos, né? A grande questão é, por exemplo, quando você vai pegar ali nos mais antigos e principalmente no período medieval, né? Que eles falam, não, a igreja ela teve a grande apostasia ali logo depois da morte do último apóstolo, essa é a doutrina da grande apostasia, morreu João, acabou a igreja em si, né? Teve uma grande apostasia, um pequeno remanescente continuou existindo muito minúsculo, né? Que discordava de todo mundo. E esse remanescente continuou existindo perfeitamente até a Igreja Batista Independente hoje, ou a sua igreja na Batista que você quiser, seja a sua pentecostal, seja o que for, né? Não denominacional, seja o que for também. Normalmente eles vão se associar, existe esse movimento aqui, e daí esse movimento morreu, continuou no outro movimento ali, etc. Mas daí você vai entrar no movimento, e eles chamam de rastro de sangue justamente que esses movimentos eram perseguidos, né? Eram movimentos que foram perseguidos, seja na Inquisição, seja antes da Inquisição, né? São movimentos que foram perseguidos, né? Pela igreja, querendo ou não. E eles vão dizer, viu, ó, esse movimento aqui, esse movimento aqui, esse movimento aqui, eram nós ininterruptamente existimos até hoje. Aí tu vai estudar a história desse movimento e as doutrinas deles, os caras eram antitrinitários, os caras eram docetas, os caras eram isso, era aquilo, era ariano, ou era sabelionista, eles rejeitavam que o espírito era realmente Deus, ou eles completamente tinham aquela doutrina gnóstica de dois deuses, quer dizer, gnosticismo na verdade são vários éons, né, mas é uma doutrina que não deixa de ser gnóstica de que haja um Deus bom e um Deus mau, que não deixa de ser aquela ideia também que vem não só dos maniqueístas, na verdade até me fugiu aqui dos cátaros, isso, dos cátaros. Então eles vão se associar a movimentos completamente heréticos e que nem concordo com eles também, né? Sem pé, sem cabeça, é feito por quem não estuda, e quem não estuda, principalmente os próprios movimentos que eles falam que foi continuação da igreja, né? Os movimentos que eles gostam de se associar estão mais errados que a igreja católica poderia estar. É impressionante. A próxima pergunta é a seguinte: existiam divergências no meio dos pais da igreja? E, a seguir, isso prova de alguma forma que não havia uma unidade real nos primeiros séculos? Não. Vamos lá, voltando a Santo Irineu, né? Vamos lá, vamos puxar Santo Irineu, que isso aqui é fundamental. Eu acho que assim, quem ouviu o episódio que a gente fez sobre escritura e tradição, e regra de fé, sola escritura, provavelmente percebeu em Santo Irineu algo muito notável, né? Que Irineu ele falava justamente dessa unidade doutrinária da igreja, e daí justamente surge essa questão, mas se existia divergência doutrinária, até por exemplo, justamente São Teófilo de Antioquia, que é da época de Irineu, ele é da mesma década aqui. A mesma década que Irineu publicou Adversus Heresies, Teófilo de Antioquia publicou os discursos autólicos, né? Como que podia haver unidade de igreja assim? Existia divergência, os pais de igreja não existia unidade. Não é isso que Irineu disse. Quem recorda do episódio sobre sola escritura vai recordar Santo Irineu falando isso. E no episódio eu cito diretamente, aqui eu não estou citando diretamente, eu estou fazendo uma citação aberta, né? Lá você vai encontrar palavra por palavra que ele disse, certo? Mas é basicamente, todos os bispos confessam um único Deus Pai, Criador de todas as coisas,
Jesus Cristo, nosso Senhor, seu Filho, nascido da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, crucificado sob Pôncio Pilatos, desceu até o inferno, ressuscitou dos mortos e ascendeu, está sentado à direita de Deus Pai, de onde irá descer para julgar os vivos e os mortos, uma única igreja católica, né? Comunhão dos santos. Eu estou citando livremente, certo? Eu nem estou citando o credo apostólico ipsis literis, tá? Eu tô falando ele de acordo com o que eu acho que é válido. Eu nem citei a do Espírito Santo, né? Um único Espírito, né? A remissão dos pecados, o único batismo. Então, você vai ver isso em Irineu, todas essas afirmações em Irineu. Às vezes ele não vai citar tudo que eu falei aqui, às vezes ele vai citar menos, às vezes ele vai citar até mais, né? Ele às vezes vai incluir ali a doutrina da recapitulação, que não deixa de ser uma realidade, né? Então, em Irineu, ele vai associar a unidade da igreja, quando se trata de doutrina, né, especificamente, ao que a gente hoje chama de credo apostólico, né, que é a regula fidei, que é a regra de fé, né? Então, quando alguém fala, não existe unidade porque bispo tal disse isso, porque bispo tal disse aquilo, certo? Confessavam isso. Essa é a unidade doutrinária da igreja segundo Irineu de Leão, né? É a verdadeira regra de fé apostólica, é o resumo e o conteúdo principal da doutrina das escrituras. Existe sim essa unidade da igreja. Pode haver um divergente aqui e ali, sem dúvida, mas todos confessavam, justamente como Irineu falou, um único Deus Pai, Jesus Cristo, seu Filho, o Espírito Santo, a unidade da igreja, né? A remissão dos pecados, a ressurreição da carne. É isso. Além disso, existe outro aspecto, né, da unidade da igreja que a gente até falou antes, que é a questão dos bispos, né? A igreja ela estava unida também porque estava sob os mesmos bispos, né? Onde há os mesmos bispos, há uma mesma comunhão, né? Se há os mesmos bispos, os mesmos sacerdotes do mesmo Deus na ordem dos apóstolos, então a gente está sob a mesma apostolicidade, né? A mesma sé, né? De certa forma. E alguns papistas também vão achar isso bem errado, né? Porque vão achar que existe uma grande diferença entre sés, né? Que a sé de São Pedro é só de Roma e papapá, toda aquela historinha. Mas a gente sabe que na patrística não era bem assim que funciona, né? Não é a sé específica que importa. Até porque se fosse por isso também teríamos que dizer que Antioquia também é sé de Pedro, então, enfim. Mas é aquilo, né? A gente vê na patrística essa relevância dada à figura dos bispos, não necessariamente à figura das sés, né? A gente vê que os bispos são uma figura de unidade, né? Como a gente citou aqui em Santo Irineu, em Santo Inácio e tudo mais, a gente vê esse reconhecimento de que a igreja ela se une estando sob bispos, né? Ela se une se submetendo aos mesmos bispos e se submetendo ao mesmo Cristo, né? A gente vê uma ordem grande de autoridade, de hierarquia, né, na igreja. A gente vê uma ordem muito grande de realmente submissão às autoridades, né? A Bíblia exorta a gente a isso em muitos pontos no Novo Testamento, submissão a Deus e tudo mais. O quinto mandamento ele vai tratar justamente da submissão às autoridades, né? Então, quando a gente vê no Novo Testamento uma ordenação dos bispos enquanto, podemos dizer, sucessores dos apóstolos, enquanto as autoridades apostólicas, a gente vê que a igreja, quando se submete às autoridades episcopais, ela está se submetendo às autoridades apostólicas em algum sentido, né? E, em algum sentido, também se submetendo à autoridade ordinária de Deus, né? Então, há uma unidade também patrística em estar numa mesma comunhão, além daquilo que se crê, mas também naquilo que se submete, né? Na autoridade que se submete. Onde podemos encontrar a diversidade na igreja primitiva? Acho que uma das coisas que o Felipe já pontuou é legal sobre isso até, né? Diversidade sobre escatologia. Todos confessavam, sem dúvida, a segunda vinda de Cristo, né? Apesar, lógico, existiam os cismáticos, normalmente não eram bispos, né? Eram cismáticos que eram membros doidos, né? Que negavam isso. Você vai ver nas próprias epístolas da Bíblia, né? Se eu não me engano, é Paulo? Não, ou é Pedro? Quem condena dois membros, que agora me fugiu o nome,
que negavam que Cristo viria uma segunda vez, né? Falavam que a ressurreição em si já aconteceu, né? Você vê isso ainda no período bíblico. Só que não são bispos, né? Mas entre os bispos você vai encontrar, sim, divergências escatológicas, né? Sem dúvida, Irineu de Lyon era um pré-milenista. Papias de Herápolis, provavelmente Irineu de Lyon leu ele, por isso ele era pré-milenista, era pré-milenista, né? Agora você vai ter outros pais da igreja que eram amilenistas, né? Querendo ou não, existe essa divergência escatológica. Existem outras divergências, como, por exemplo, a predestinação, e a gente tem que assumir isso porque querendo ou não isso, mesmo entre pais ortodoxos, né, no sentido de estar dentro da ortodoxia, ou seja, existem pais ortodoxos que confessavam que a predestinação era pela previsão dos méritos. E isso é claro em São Justino de Roma. São Justino de Roma, na verdade, é o primeiro a tratar desse assunto, e ele fala que a predestinação era por previsão de méritos, né? E daí Agostinho vai justamente na contramão e fala, não, absurdo que seja que seja pela previsão de méritos. Por quê? Porque quem assumiu esse discurso na época de Agostinho era Pelágio, né, com um discurso mais absurdo ainda em relação à graça e etc. Então você vai ter discordâncias sobre predestinação, né? E há esse exemplo, dois pais que são aceitos pela igreja, que é Justino de Roma, Agostinho de Hipona, né? Você vai ter divergências sobre escatologia, você vai ter divergências sobre diversos assuntos, mas em assuntos principais você não vai ter essa divergência, né? A gente vê uma divergência, por exemplo, entre Tertuliano e Orígenes na questão do batismo, né? Tipo assim, claro que os dois confessavam que o batismo ele era salvífico, regenerável e tudo mais, mas por terem um entendimento diferente do que acontecia depois do batismo, né? Eles pregavam batismos em momentos diferentes. Enquanto Orígenes queria que o batismo fosse dado a uma criança quanto antes, né? Já que ele é salvação, regeneração e tal, Tertuliano queria que fosse dado quanto mais tarde na vida de uma pessoa, porque ele achava que depois do batismo não tinha mais. Ele tinha um entendimento falho quanto a isso, né? Então ele achava que depois do batismo não tinha um meio ordinário de se receber perdão dos pecados, como no batismo, que era o perdão dos pecados. Então, para Tertuliano, o batismo regenerava e para Orígenes o batismo regenerava, mas por causa do entendimento do que acontecia após o batismo, Tertuliano evitava, né? Ele adiava ao máximo, enquanto Orígenes ele adiantava ao máximo, né? Isso é uma grande. é, uma coisa que impacta pra caramba, né, na parte prática da igreja. É uma divergência de pensamentos, embora seja não em relação ao batismo em si mesmo, né, mas em relação ao pós-batismo. Mas é uma divergência tão grande que, convenhamos, né, você batizar uma pessoa no fim da vida ou no começo da vida é uma diferença gritante, né? É uma diferença prática muito grande, né? Igualmente a gente vê também nos pais da igreja, nos pais gregos, a gente vê uma ênfase muito maior na expiação, né, de Cristo como sendo uma vitória, né, como sendo a vitória do Cordeiro sobre o reino das trevas, né, nos pais capadócios a gente vê isso e tal, mas nos pais latinos, como o Tertuliano, a gente vê um ênfase um pouco maior num aspecto mais jurídico da coisa, digamos assim, né? Numa noção de satisfação maior do que no Oriente, que tinha uma noção maior de resgate ou de vitória. Então, são coisas que a gente vê que na patrística existem divergências, né? Eles estão unidos numa mesma. Geralmente eles estão unidos numa noção ortodoxa da coisa, como por exemplo. Não importa se Tertuliano via a expiação mais em termos de satisfação do que de vitória, e se os padres gregos viam mais em termos de vitória do que de satisfação. Ambos viam a expiação em Cristo, ambos viam a obra de Cristo na cruz como redenção, né, em algum sentido. Não importa se Orígenes pregava o batismo infantil quanto antes, porque ele era regeneração e salvação, e Tertuliano o quanto mais tarde, porque ele era regeneração e salvação, veja que eles concordam na mesma noção. O batismo era regeneração e salvação, né? Então a gente vê uma diversidade, mas essa diversidade é saudável, né? Ela não é aquela diversidade, a diversidade pelo menos que foi aceita, né? A que não é herética, que não é condenada, ela é uma diversidade saudável, né? Ela tem pressupostos em comum e justamente esses pressupostos em comum são os pontos centrais da fé cristã, né? Aqueles pontos que foram confessados nos credos, nos concílios, etc. E assim os pais respeitavam esses pontos e formavam suas teologias em cima deles, né? Claro que
como eles formavam essas teologias, por vezes divergia. Isso era bem normal, como a gente vê. Existia divergências entre os pais da igreja sobre assuntos da redenção, às vezes. Em que sentido? Para mim é muito claro, pela linguagem da Epístola de Ogneto, que seja, independente de quem você crê que escreveu, Matetes ou Quadrato, eu sou do time que defende que foi Quadrato que escreveu a Epístola de Ogneto, né? É indubitável que na Epístola de Diogneto a linguagem que ele usa para tratar da redenção é uma linguagem de substituição, né? Ou seja, um sentido de substituição penal mesmo, né? Então você vai ter essas divergências. É claro, é muito notável e bem pungente que a grande maioria defendia, o que a gente hoje chama de Christus Victor. Aí tem os que vão defender que também muitos defendiam a substituição penal. Tem, sim, boas obras apologéticas disso. Para mim, a melhor obra que vai falar sobre isso, que vai justificar essa posição dentro da igreja primitiva, ou seja, que havia essa divergência e coexistência, é a obra da Epístola de Diogneto, né? Então você vai ter essas divergências internas que não são em si algo que quebre com a ortodoxia e nem que quebre com os pontos mais fundamentais, né? Por mais que muitos considerem extremamente fundamental o detalhamento de tudo que foi feito na cruz, na verdade tudo que foi feito na cruz ainda é algo que a gente vai descobrir, né? Nós sabemos pouco ainda do que foi feito na cruz, né? É um mistério ainda a se descobrir durante toda a eternidade. Eu creio que nós passaremos o resto da eternidade descobrindo coisas novas que foram realizadas na cruz, né? Infinitamente. Mas então você vai ter sim essas divergências internas, não é algo realmente problemático, existe uma coexistência e não é algo que fira a ortodoxia em si. É isto. E um exemplo bem prático de divergência a gente acabou de ver aqui agora, né? Eu discordo do Fábio, ele discorda de mim aí. Nós dois somos anglicanos, nós dois confessamos as mesmas coisas e ele discorda de uma coisa que eu discordo dele e assim por diante. Isso é saudável. É o tipo de divergência normal que existe. A próxima pergunta é a seguinte: essa diversidade de opiniões no seio da igreja é um problema? E até que ponto? Bom, como a gente falou agora, né? Acho que essa pergunta foi parcialmente ou quase totalmente respondida, né? De que existe uma divergência na igreja, mas essa divergência ela não precisa ser, né, no erro, ela não precisa ser no erro no sentido de heresia, né, no caso. Ela não precisa levar ao cisma, né, ela não precisa ter não sadia, né? Ela pode ser uma divergência sadia, ela pode ser uma divergência que não causa cisma, divisão, né? Como eu e o Fábio estávamos até brincando aqui agora, né, de certa forma, que eu discordo dele, ele discorda de mim, e dá para manter a mesma comunhão espiritual, fazer parte da mesma igreja, não tem problema, né? Isso é uma coisa completamente normal, os seres humanos não são iguais, a gente diverge mesmo e não dá para presumir que os pais da igreja, por exemplo, eram sobre-humanos, né? Eles eram humanos, eles eram pessoas. E assim como nós, eles tinham suas consciências e suas divergências por causa disso, né? Então, eu acredito que seja normal, né, ter divergências e até que ponto vão essas divergências é justamente como tanto falamos aqui, repetimos várias vezes, né, que são os limites dos formulários da igreja, né, que são as escrituras, que são a razão também, né, e aquilo que a tradição nos deixou, que são os credos históricos, né, concílios, sínodos, né, e o consenso dos pais, né. A gente vê que essas coisas acabam limitando até que ponto nós divergimos ou não divergimos de forma sadia, né? Porque a gente está fundamentado nos mesmos apóstolos, né, na mesma escritura, no mesmo Cristo, na mesma igreja. Então, se a gente mantém a fé basilar dessa igreja e diverge no que não é a fé basilar dessa igreja, né? Ou de como de que forma a fé basilar dessa igreja nos leva a outros pontos, aí já não é uma questão tão relevante assim, né? Não é uma questão tão relevante no sentido de ser uma divergência ruim, uma divergência herética, uma divergência que gera uma facção, né? Que gera facções de divisão. Isso não precisa acontecer, né? Eu posso discordar do Fábio em algum ponto aqui, por exemplo, e comungar da mesma mesa que ele sem problema nenhum, né? Desde que essa divergência ela não incorra, e é claro, em heresia ou vá contra tudo isso que nós colocamos aqui, como acredito eu, né, ficaram como limites claros que a própria igreja, os apóstolos e as escrituras deixam para a gente seguir.
Mas então, enquanto vocês estavam falando aqui, me bateu uma dúvida, cara. E daí eu queria perguntar pra vocês se os cismas que ocorreram na história da igreja, como o grande cisma do Oriente, a Reforma e tal, eles foram cismas justificáveis, saudáveis, se foram bons pra igreja. Eu creio que sim, existem cismas que são sim justificáveis, sem dúvida. A preferência que a igreja mantém a unidade. Realmente, Irineu ele fala contra aqueles que pretendem dividir a igreja, né? E realmente a preferência é que a igreja esteja unida, mas certos cismas às vezes são realmente necessários, em um sentido de que quando a igreja não está mesmo mudando para um bom sentido, ou que ela não está conseguindo mais manter a comunhão, algo está errado e talvez a gente deva começar, não a separar o trigo do joio, mas a tentar manter a administração interna da igreja, em certo sentido, a administração entre aspas, né? De uma forma que seja real e saudável. Ou seja, por exemplo, eu tenho que concordar com Lutero com a frase de que é melhor estar divididos pela verdade do que unidos pelo erro, né? Então eu tenho que reconhecer que a reforma anglicana, por exemplo, era necessária, né? Saudável, a gente sabe que não foi, porque teve muitas dificuldades, principalmente com Henrique VIII e com Maria, né? Mas foi necessário, justificável, porque realmente não dava para manter a comunhão com uma igreja que está em erro. É melhor manter a comunhão correta, né? É um assunto complexo, porque quando você fala disso, muitas pessoas já querem tratar como você cismático, né? Mas às vezes é realmente necessário. Eu sei que muitos católicos romanos, por mais que desejassem que os ortodoxos ainda fossem parte da mesma igreja, sabem que não daria para manter uma única igreja com eles agora. As opiniões estão divergentes demais, principalmente quando se fala, por exemplo, de papado e etc. Né? Então, certas vezes são justificáveis no sentido de que é necessário, não tem o que se fazer. Eu discordo um pouco da abordagem do Fábio. Eu acho que o cisma, ele acaba acontecendo. Que ele é necessário? Bom, não sei, né? Deus é quem sabe. Mas eu não acho que o cisma seja, em algum momento, realmente necessário. Eu acho que ele acaba acontecendo, né? Ele... o cisma, ele acaba acontecendo mais como uma consequência do que como algo desejável, né? Porque, assim... eu enxergo pelo menos dessa forma, né, que é melhor uma igreja unida realmente e se consertando unida do que dividida, porque isso piora até no processo de conserto, né, de consertar o que está errado. E na igreja patrística a gente não vê esse ênfase muito grande em se dividir, tipo, alguma coisa está errada, tem um monte de bispo ariano, vamos separar e fazer a nossa própria igreja. Não. A gente vê Santo Atanásio se levantando ali, né, no Concílio de Nicéia, brigando para restaurar o que a igreja é de fato, lutando pela unidade da igreja também na doutrina, e assim por diante. Então, eu acho que eu sou bem ecumênico nesse sentido, né, não no sentido de, todas as igrejas contêm a mesma verdade, todas estão certas, todas. Não é nada do tipo. Mas se a igreja visa a unidade, ela deve lutar sempre para estar, né, na medida do possível, é claro, e se conciliando e buscando alternativas para unir-se nos mesmos bispos, né, como até falei mais cedo nesse podcast, né, de que uma igreja saudável é uma igreja que está unida realmente nos mesmos bispos, né, numa mesma comunhão, pelo menos. Então, a luta da igreja deve visar isso aí, né? Claro, eu não tô aqui para dizer que o que foi feito sem motivo ou coisa do tipo. O que aconteceu, né? A gente sabe que a reforma anglicana teve seus motivos, o cisma do Oriente e do Ocidente teve seus motivos e assim por diante. Mas que são saudáveis para a igreja num sentido espiritual, num sentido de comunhão, de unidade de fato na palavra, né, no sentido pleno da palavra, eu acho que não, né? Eu acho que são justamente formas do. Não dizendo que um lado ou outro lado é satânico, coisa do tipo, mas que é uma influência satânica na igreja de divisão, né? De causar divisão. Agora, sim, o espírito ele não é de divisão, ele é de unidade, né? É claro que a unidade no erro é uma coisa complicada, né? Mas o espírito ele quer unidade. A gente sabe que Jesus rezou por isso, né? Nos evangelhos, a gente vê o relato de Jesus orando pela unidade da igreja, né?
E de forma que até é surreal, parece que Jesus já sabia que alguma coisa assim ia acontecer e desejou que a igreja fosse unida, né? Eh, mas né, parece até uma redundância, né? Vamos dizer. De fato, Jesus sabia o que ia acontecer. Mas, eh, enfim, a gente sabe que a igreja saudável é a igreja unida, né? Então eu não sou tão fã da abordagem de Lutero de que é melhor divisão, na verdade, do que união no erro, porque eu não acho que seja tão preto e branco, né? Eu não acho que algo esteja tão errado que não possa ser resgatado e algo que esteja tão certo que não possa errar, né? A menos que a gente esteja tratando de Deus, por exemplo, que a gente sabe que de fato está tão certo que não pode errar. Mas se tratando da igreja, que também é uma instituição humana, vale pontuar, embora guiada pelo Espírito Santo, ela pode errar, né? Por vezes vai ser tomada pelo erro, não significa que ela não pode ser restaurada, não significa que ela não pode ser sobrepujada pelo acerto, como foi, como eu disse, na época de Santo Atanásio, com os arianos, né? Que ele teve que lutar praticamente sozinho contra centenas de bispos arianos, né? Então, imagine-se então se Santo Atanásio tivesse separado ali, né? A igreja correta, né, digamos assim, teria continuado com Santo Atanásio. Mas a prevalência seria dos arianos, né, que manteriam os recursos, a fama, a herança da igreja, tudo, né? De forma que provavelmente o grupo de Santo Atanásio talvez não tivesse sobrevivido por muito tempo, né? Com ele sozinho como bispo, talvez fossem marginalizados pela sociedade de leigos, entendendo que ele que era o cismático, enfim. Às vezes as consequências são piores do que imaginamos, né? Então eu não acho que seja tão preto no branco assim. Porém, é claro, não dá para ter unidade plena sem certas renúncias, né? Agora sim, eu não acho que todas essas renúncias sejam uma coisa que impedem, de fato, de haver uma unidade, né? Eu sou muito favorável a esse esforço ecumênico da parte das igrejas que estão divididas hoje, na medida do que dá, né, para fazer, para que, com o tempo, né, acho que nenhum de nós aqui vai estar vivo para ver o que vai acontecer, isso não é uma coisa da noite para o dia, e não é de hoje para amanhã que vai acontecer algo assim, que vamos ver a igreja, talvez lá dos céus, se unir aqui na Terra, né? Assim, são opiniões que eu concordo de certa forma, no sentido de que realmente eu sou a favor dos esforços ecumênicos, realmente eu reconheço que em certas situações é necessário dar o braço a torcer, né? Eu ainda acredito sim que a igreja vá se reunir no futuro toda em uma só novamente, eu creio nisso realmente, e que por conta disso muito vai ter que ser dado o braço a torcer, muita coisa vai ter que ser permitida, no sentido de isso aqui é aceitável, isso aqui não é aceitável, vai ter que ser um pouco mais aberto do que nós desejamos, às vezes, talvez até. Ou a gente vai conseguir realmente direcionar todo mundo para a verdade, que é muito difícil, mas ok. Mas de certa forma eu ainda sou favorável em certos sentidos que existem certas coisas que são irreconciliáveis e por conta disso eu seria mais favorável a algumas situações de cisma, mesmo que não seja preferível. Não tenho muito a acrescentar ao que o Felipe falou, até porque são visões diferentes. A próxima pergunta é a seguinte: o adágio comumente atribuído a Santo Agostinho, no essencial unidade, no não essencial liberdade, em tudo caridade, foi bem empregado na história da igreja como um todo? E como nós podemos aplicar essa ideia nos dias de hoje? Olha, na história da igreja teve momentos que sim, teve momentos que não tanto, né? A gente tem que reconhecer que existem momentos realmente que a igreja é um pouco mais, como eu vou dizer, autoritária e momentos que ela é um pouco mais permissiva em certos sentidos. Eu diria sim que de certa forma durante muito tempo nós conseguimos manter isso sim. Durante a Idade Média existia muita divergência na igreja. Se engana quem acha que durante a Idade Média a igreja se tornou a igreja romana e ponto final, né? Às vezes tinha divergência tão grande que aí já era problemática. Por exemplo, o Jaroslav Pelikan, ele menciona algumas divergências, por exemplo, no século XVI, entre a igreja, e isso é muito interessante, que ele fala, dentro da própria Itália existiam padres que, sob sabedoria do próprio Papa, o Papa estava ciente de que isso estava acontecendo, estavam pregando contra a Trindade. Isso é problemático, certo? Então, existem momentos que a igreja permitia demais, existiam momentos que a igreja não permitia, existiam momentos que a igreja permitia um pouco mais moderado, vamos dizer assim, né? São momentos que a igreja vive assim. Durante o período da Contra-Reforma na igreja romana, por exemplo, não era muito, esse adágio não era muito aceito assim, não. Né? Hoje é um pouquinho mais aceito, pós-Concílio Vaticano II, etc. Bom, eu só tenho a acrescentar que
esse adágio, de fato, ele em alguns momentos foi bem empregado na história da igreja, em alguns momentos não tanto, né? Hoje em dia, definitivamente, eu acho que não tanto. Acho que depois dos sucessivos cismas após o século XI, né, que se sucederam, cada vez mais a gente foi se afastando disso, né, pelo menos do ideal que eu imagino que essa frase queira transmitir, né, esse adágio. E, assim, eu acho que a gente não está mais tão unido no essencial, né, não está, por vezes, a igreja toda dividida, não está tendo nem mesmo a parte da caridade que deveria ser em tudo, né, então é meio complicado, né, é complicado dizer que hoje em dia a gente está seguindo a risca, que a gente consegue pelo menos ver uma maioria seguindo esse adágio em suma, né, mas também em outros momentos da igreja já tiveram problemas com isso, né, a igreja nem sempre foi tão pacífica. Por vezes houveram incursões de hereges lá nos primeiros séculos, depois também. Enfim, a história da igreja ela não é muito pacífica, né? Ela não é muito, como eu posso dizer, nem sempre ela é tão unida, né? Tão unida no sentido de não ter nenhuma controvérsia que se levante, pelo menos, né? Mas esse adágio de Santo Agostinho, ele nos diz muito sobre o que devemos ter em mente quando pensamos em igreja e quando pensamos em unidade, né? Quando pensamos em ecumenismo. Para mim, ecumenismo é isso aí, né? Definitivamente existem diversas definições de ecumenismo hoje em dia, né? Que eu acho que não são nada saudáveis, e que eu discordo, né? Como a ideia de que em todas as religiões há salvação, de que, enfim, esse tipo de coisa. Mas o ecumenismo saudável, né? Que seria talvez chamado por alguns de irenismo, mas eu prefiro ecumenismo porque eu acho que a palavra transmite mais a ideia de unidade, não só de tolerância. É essa aí, né? Essa é a ideia padrão que eu acho que todo mundo deveria ter de ecumenismo, né, entre os cristãos, de que no essencial a unidade, no não essencial liberdade e em tudo caridade, né? A gente se une pelo sacramento, a gente se une pelos bispos, que são os essenciais, a gente discorda em liberdade daquelas doutrinas que não eram consenso, daquelas coisas que não eram credais ou conciliares, de boa, tranquilamente. E é óbvio que, apesar das discordâncias, temos que ter caridade, né? Temos que ter amor e caridade com o nosso próximo, temos que ter verdadeiramente esse senso de enxergar o melhor do outro e não o pior, né? A famosa hermenêutica do amor, né? Você esperar o melhor de outra pessoa e não o pior de outra pessoa, né? Se todo mundo olhasse para o outro dessa forma caridosa em suas defesas, mesmo que erradas, com certeza isso poderia amenizar os efeitos muitos dos efeitos de alguns cismas, né? Mas infelizmente a gente vê que isso não acontece tanto, né? Por vezes as pessoas criam inimigos, criam espantalhos para odiar e isso acaba piorando a situação que já está ruim, né? Mas também se esquecem do segundo ponto, que é no não essencial liberdade, né? De muitas vezes verem doutrinas secundárias, terciárias, etc., coisas pequeniníssimas, como se fossem tão fundamentais que são motivo suficiente para cismar, motivo suficiente para não buscar o primeiro ponto do adágio, que é, no essencial, unidade. Então, acho que a forma como a igreja atual pode aplicar isso é buscando isso, né? É buscando ter uma maior compreensão e amorosidade daqueles que discordam, buscando amenizar os efeitos das discordâncias naquilo que não é essencial, para que isso não atrapalhe a nossa comunhão, e, em primeiro, acima de tudo, usando desses dois outros pressupostos, buscar a unidade da igreja, né? Para que a gente se torne um só corpo visível no sentido pleno novamente, né? Fábio, mais alguma coisa para acrescentar? Leiam John Nevin. É isso. John Nevin é muito legal sobre o assunto. Ele é polêmico, né? Ele tem opiniões polêmicas. Ele morreu muito frustrado sobre questões eclesiológicas, de unidade da igreja, etc. Mas é um cara para se absorver, porque no mínimo ele vai te fazer pensar muito, cara. É isto. Certo, então, finalizando mais um podcast. Fábio, se quiser, pode dar as suas considerações finais. Logo em seguida, pode ir o Felipe. Considerações finais. Me sigam no Twitter, @sanctofabius. E é sempre um prazer estar aqui com o pessoal da Vitencast. Um abraço para todos, trabalhem pela unidade da igreja, tornem-se anglicanos. Bom, considerações finais. Foi um prazer estar aqui com o Fábio, mesmo nós dois sendo tão diferentes em alguns pontos, como falamos aqui, né? Mas é uma honra estar do lado do Fábio aqui.
para falar desse assunto justamente de unidade, né? Que é um ótimo assunto para se tratar entre irmãos. E é isso, me sigam no Twitter, @litlibhead. Como o Fábio disse, né? E subscrevam, se tornem anglicanos. Isso é tudo, pessoal. Agradecemos aos nossos convidados por estarem aqui conosco mais uma vez. Claro, aos ouvintes, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever, deixar o seu compartilhamento e seu feedback. As redes sociais dos nossos convidados e também da Viterberg estarão todas na descrição, então não deixem de conferir. Agradecemos a todos que ouviram até aqui. Deus abençoe a todos.